Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem que tá falando é Mirielle Ribeiro e hoje nós vamos falar sobre direito penal, tá bom? Direito penal esse que muito provavelmente vocês já sabem, mas para quem é bem iniciante, né, é interessante compreender que o direito penal é dividido na parte geral e na parte especial, tá bom? Essa parte geral é a parte onde a gente vai aprender ali sobre os conceitos, os princípios, a parte básica da aplicabilidade do direito penal, tá bom? Onde é que ele se sustenta, né? A gente pode dizer que a parte geral é como se fosse ali o alicerce ali da casa, tá bom? E a parte especial é aquela parte onde a gente estuda ali os fatos que são ilícitos, tá bom? Então, quando você começa a estudar direito penal, é interessante que você comece a estudar direito penal pela parte geral. Porque se você começar pela parte específica, pela parte especial, você não vai ter assim tanto embasamento para ter um melhor entendimento sobre as penas e os fatos típicos e tudo mais. Beleza? Show! Então, simbora entrar já no artigo 1º, e aí eu vou aos poucos aí, começando pela parte geral, trazendo aí alguns vídeos aí sobre esse assunto para ir com um vídeo e complementando o outro. Até porque isso aqui para mim é mais para estar revisando o conteúdo e de certa forma aí tá ajudando alguém que necessite, beleza? E se você tiver alguma coisa aí para complementar, né, nos comentários, pode colocar aí sem problema, beleza? A gente vai aí meio que ter aí um grande grupo de estudos e estudando junto, tá bom? Então vamos lá. Nessa primeira parte aqui do que a gente já inicia no artigo 1º, existem algumas legislações que às vezes a gente até pula alguns artigos, né? E dá tudo ok, sem problemas. E aí a gente acaba voltando para os artigos, os primeiros artigos posteriormente. Dá para estudar por artigos muito mais na frente e entender melhor o conteúdo. Já no direito penal, na parte geral, não dá para tá pulando os primeiros artigos, porque eles são muito importantes. Tem aulas por aí que o cara passa, sei lá, 20 minutos, meia hora falando só sobre o artigo 1º, tá bom? De tão importante que ele é. A gente não vai fazer isso aqui, né? Que é mais uma parte de resumo, mas assim, eu vou trazer a parte resumida para poder fazer um apanhado, até para quem já entende o assunto e quer ali, né, só fazer uma releitura, beleza? Vamos lá. E também, né, tá, para poder estar aqui participando aqui, né, e ajudar a complementar esse vídeo, tá bom? Para as outras pessoas que não tenham tanto entendimento da área, tá? Então vamos lá. O artigo 1º, ele coloquei aqui tal qual como está, né, o artigo aqui, a legislação, tá? Se você tem dúvida, você coloca aí no Google aí, direito penal, tá? Código, né, penal, código de direito penal, vai aparecer aí, e aí você procura a parte do site do Planalto, tá bom? Para você não correr o risco de estar com uma legislação desatualizada, beleza? A gente teve aí algumas alterações de pacote anticrime no ano de 2019, então se você, sei lá, sair pegando um PDF qualquer de antes de 2019, você pode aí estar correndo o risco de pegar uma legislação desatualizada, tá bom? Então vamos lá. Já no artigo 1º, ele já tem dizendo assim, ó, anterioridade da lei, tá? E aí ele fala assim no artigo 1º, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. E é interessante você estudar por partes, né? Você vai até um ponto, vai até uma vírgula e entende a primeira parte para depois ir para a segunda. Então essa primeira parte aqui, ele fala, não há crime sem lei anterior que o defina. Em outras palavras, ele está querendo dizer aqui, o legislador, que eu não posso pegar e dizer que uma prática que alguém fez
de moto com um sapato da cor X. Sei lá, não pode. Aí o cara quer ser o inteligentão, quer, sei lá, dar uma de mais entendido do assunto do que você. E aí ele, olha, não pode dirigir com um sapato dessa cor, porque atrapalha a visão dos outros motoristas, sei lá, o cara dá um queixo. E aí, olha, dentro do CTB não tem, né? E até mesmo, né, alguns crimes ali, artigos do CTB, inclusive, são, né, podem ser ali previsto no Código Penal, né? Porque às vezes você pode ali cometer tanto uma infração de trânsito e ao mesmo tempo você ali está cometendo um crime, né? De modo doloso, de modo culposo. A gente vai ver essas palavrinhas aí, caso você não esteja entendendo o significado dela. Mas vamos lá, a cor lá, pelo exemplo, né? A cor do sapato lá, ele está dizendo que é um crime previsto. Não está nada previsto no CTB como uma infração de trânsito, mas está previsto no Código Penal. Aí ele quer, sei lá, te gabelar dizendo que aquilo é um crime. Nesse caso, não tem como você ser punido por isso. Por quê? Porque não tem nenhuma legislação anterior, né, ou extravagante, ou que esteja previsto no Código Penal. Extravagante são aquelas legislações que são feitas, que também versam sobre infrações, né, penalidades, ilícitos, mas que não estão dentro do Código Penal, tá? Estão, assim, extravagantes, como o próprio nome já diz, né? Estão fora do Código Penal. E aí não tem, nesse exemplo, não tem nenhuma lei extravagante que fale sobre o assunto. Não saiu aí nessa novo pacote anticrimes aí, que saiu em 2019, não saiu nada sobre esse assunto. E nem está no Código Penal aí, que é dos anos 40, né? Tem nada sobre esse assunto. E aí, como é que ele pode te punir, sendo que esse assunto não tem nenhuma lei anterior que fale sobre ele? Entendeu? Então, quando ele fala não há crime se ele é anterior que o defina, antes de eu chegar para uma pessoa e falar que a atitude que ela cometeu é um crime, tem que ter uma lei anterior que diga, olha, essa conduta X é crime, tá bom? Show. Indo para a próxima parte, a gente vê que não há pena sem prévia combinação legal. É meio essa segunda parte, ela é até repetitiva, né? Porque olha só, se eu não tenho uma lei que fale que aquele ato é crime, aquela minha conduta é crime, muito menos eu terei uma combinação legal, né? Uma pena para aquela conduta, tá bom? Então, quando ele fala, olha, eu tanto não posso penalizar uma pessoa por uma conduta, né, que não esteja tipificada no Código Penal, como também não posso aplicar uma pena, sendo que nem conduta existe, tá bom? Se não existe a conduta, muito menos uma pena, sei lá, de reclusão, de detenção, de enfim, do que for, para aquela atitude que nem tipificada estaria aqui no nosso exemplo, tá bom? Show! O que é mais interessante de saber aqui sobre esse artigo 1º? Que ele está ligado ao princípio da legalidade. E esse princípio da legalidade, ele, assim, tá em todo canto, né? Tá na Constituição Federal, tem aqui no Código Penal, também tá lá na parte de direito tributário. Então, enfim, o princípio da legalidade está em todo o ramo todos os ramos do direito, tá bom? Todas as searas. E esse princípio da legalidade aqui, ele se divide em duas vertentes, tá? O da reserva legal e o da anterioridade. O da reserva legal, ele, trocando em miúdos, ele fala que a lei está reservado à lei falar sobre um assunto X, tá bom? Por exemplo, a lei que deve versar sobre direito penal, beleza? Trocando em miúdos seria isso. Uma coisa também interessante é que bem aqui no começo, né, já aqui, ó, passar até o cursor aqui, ó, sem lei anterior que eu defina, né? Essa lei aqui, né? O que seria essa tal lei? É uma lei o quê? Né? Aí a gente entende que é uma lei em sentido estrito, tá bom? É aquela lei ali que é ordinária ou uma lei complementar, beleza? Aí é interessante, né, você estudar depois que existe uma pirâmide que tem a hierarquia das legislações, né? A Constituição Federal está lá em cima, depois as outras leis que são infraconstitucionais. Então, depois eu trago essa pirâmide aí para ficar um melhor entendimento. Vai assistindo que
que você vai entendendo, beleza? Se você não está, né, compreendendo tudo, né, ligando os pontos, isso aqui se refere a calma, as coisas vão acontecendo naturalmente, tá bom? Então, quando ele fala aqui sobre essa lei aí, ele está falando uma lei em sentido estrito, que pode ser tanto uma lei ordinária, uma lei complementar, tá bom? E tem alguns autores que falam também que, se for uma medida provisória que é feita ali pelo presidente da República, né, ela pode versar também sobre matéria de direito penal, se for para beneficiar o réu, tá bom? Se for para gerar consequências negativas, aí eu já não podia criar por exemplo, sei lá, um aumento de pena através da criação de uma medida provisória, tá bom? Eu não poderia fazer uma medida provisória para aumentar uma pena e gerar consequências negativas para um réu, por exemplo, ou determinadas pessoas que cometeram atos ilícitos, tá bom? Mas se for para uma norma benéfica, para beneficiar o réu, tranquilo. Aí, voltando à história do princípio da legalidade, né? Ele fala na reserva legal o que a gente acabou de falar, que a lei está reservada a falar sobre determinado assunto, no caso aqui, direito penal. Anterioridade, para quem já estudou a parte tributária, né, direito tributário, fica bem perceptível que a gente está falando que a lei tem que ser anterior, né? É igual para quem estudou já direito tributário, ele fala que para eu cobrar um determinado tributo, eu tenho que ter uma lei anterior que fale sobre esse tributo. Mesma coisa, tá bom? Vamos lá. Ok, fechamos aqui. E aí vamos já para esse artigo 2º, tudo bem? Esse artigo 2º ele fala lei penal no tempo, tá? Ele fala o seguinte, que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Aí tu me diz, eu não entendi, foi nada, né? Li, não entendi nada. É assim mesmo. A pessoa vai começando a ler os artigos, a priori não entende nada, aí vem a explicação e aí aquelas coisas começam a fazer sentido pra gente, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala que vamos lá de novo, né? Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Em outras palavras, o que ele quis dizer? Até ali a vírgula. Ele quis dizer que se eu cometi uma conduta e ela deixou de ser crime, eu não posso mais ser punido por ter cometido aquela conduta, tá? Vamos supor que num universo ultramente, né? Um universo totalmente paralelo, o homicídio deixa de ser crime. E aí você matou uma pessoa, caramba. Você cometendo esse ilícito, chega, né, uma legislação posteriormente de você ter cometido esse ato e diz que, olha, homicídio agora não é crime. Imagina. Aí você não poderia mais ser punido por essa conduta que você cometeu, tá bom? Isso é um exemplo bem grotesco, mas existem algumas, por exemplo, né, na parte ali de drogas, né, um pacote de crime, você portar, só possuir, né, drogas para consumo próprio, não é mais você não pode ser mais punido como se fosse um crime aquilo ali, né? Seria mais considerado ali uma contravenção, né? Tem um efeito, né, de punição muito menor do que ser considerado crime. Só que não caia na tentação de dizer que foram abolidos crimes, né? Para quem já entende do assunto. Por quê? Porque a conduta não deixou de existir, literalmente, no meio penal, né? Ela ainda existe, só que ela é punida, né? Tem uma punição muito mais branda, tá bom? Do que era antigamente, tá bom? Mas você pode pensar pelo fato dessa oração, né? Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, que se você cometeu um ilícito e esse ilícito posteriormente deixou de ser crime, você não pode mais responder por aquele ilícito, independente da fase da persecução penal que você esteja. Sei lá, ainda estão investigando se eu realmente cometi aquele crime. Aí veio essa lei e disse que não é mais crime aquilo que eu cometi, sendo que está sendo investigado pela Polícia Civil, né, através de um inquérito. Aí já era arquivado o inquérito. Por quê?
que aquilo deixou de ser crime, não precisa mais ser investigado. Eu estou, sei lá, numa prisão preventiva, né? Então, a prisão preventiva é uma prisão que ocorre antes mesmo de eu realmente ser julgado por aquele crime. Ela geralmente ocorre por quê? Porque tem algum perigo ali, sei lá, de você fugir, né, para outro país, de você falar com as testemunhas e conseguir fazer com que elas se calem, né? Então, para você não cometer esses outros ilícitos e caso tenha o perigo de você cometer esses outros ilícitos para poder fazer com que as pessoas não descubram que você cometeu esse crime principal, você pode ser preso de modo preventivo, né? Ou então quando, sei lá, tem muita o jornal caiu em cima, a mídia caiu em cima e o teu caso está tendo muita repercussão. Então, apesar de você não ter o risco de fugir ou de fazer alguma coisa errada, né, como, sei lá, ocultar provas e tal, só pelo fato de você, né, a mídia está caindo muito em cima, você pode ser também, sei lá, preso preventivamente. Existem diversos motivos e a gente pode ver mais à frente outros, tá bom? E estudar um pouco melhor sobre o assunto. Mas vamos focar aqui. Então, olha só, até esse ponto aqui da vírgula, independente do momento, né, que você esteja ali na persecução penal, eu fui preso preventivamente, eu ainda está sendo investigado, ou o processo já transitou em julgado, ou seja, eu já fui considerado que sou culpado, né, já estou preso, já estou respondendo, ou, inclusive, se eu já tiver respondido e já tiver em casa sossegado, já paguei o que eu tinha que pagar, né, no contexto penal. Enfim, independente da fase que você esteja, se essa conduta que você praticou deixou de ser crime posteriormente, todos esses efeitos, né, negativos que você ser uma pessoa que cometeu um ilícito causa, eles cessam, né? Os efeitos cessam, ou seja, eles acabam. Sei lá, você tinha você cometeu esse crime e agora você tem maus antecedentes. E aí, com essa legislação, deixando de considerar o ato que você cometeu o crime, você agora não tem mais maus antecedentes. Agora você voltou a ter bons antecedentes, né? Você, sei lá, não é mais primário, né? Interessante até deixar claro que bons antecedentes ou maus antecedentes ou bons antecedentes não tem nada a ver com primário ou reincidente. São coisas diferentes, tá bom? Por exemplo, primário, você pode, sei lá, ter cometido um determinado crime e você vai responder ali com uma pena reduzida porque foi a primeira vez que você cometeu aquele crime, né? Ou qualquer um outro tipo de crime. E aí você é um réu primário, né? Só que não necessariamente o primário se refere ao primeiro crime que você cometeu, tá bom? Por quê? Porque você volta a ser primário depois de 5 anos depois que você cometeu depois que você respondeu pelo processo, né? Sei lá, respondi pelo processo, fiquei, sei lá, 5 anos preso. Aí, desses 5 anos, passou mais 5 anos, né? Que eu não cometi mais nenhum delito. E aí sim você é considerado primário novamente. Então, primário, de 5 em 5 anos após você ter cometido esse delito aí, você volta, né, a ser primário. Só que primário você pode ser com bons antecedentes ou maus antecedentes. Então, é interessante deixar isso claro, tá bom? E reincidente é você ser preso pela mesma por uma prática idêntica, né, a mesma prática ou uma prática diferente dentro desses 5 anos, tá bom? E aí você acaba respondendo até mais tempo, né? Mesmo tendo um bom comportamento dentro da prisão, acaba respondendo um pouquinho mais de modo de reclusão, tá bom? Então, novamente aqui no artigo 2º, eu não posso ser punido por uma coisa que deixou de ser crime, mesmo que eu tenha feito, realmente eu tenha feito esse ato, mas ele posteriormente eu fiz hoje e amanhã ele deixou de ser crime, ou um ano depois ele deixou de ser crime. E também tem outros benefícios que a gente acabou de conversar. Tudo de consequência negativa que gerou para mim essa prisão, ou o indiciamento, ou mesmo que eu já tenha respondido o processo, tudo que gerou de ruim vai ser revertido, entendeu? Então, agora
depois de ter cometido esse crime, perdi o meu réu primário. Você volta a ter seu réu primário, mesmo que não tenha passado esses 5 anos, né? Para você, porque depois, como a gente conversou, né? Depois de 5 anos você volta a ter seu réu primário, mesmo que seja com maus antecedentes. Mas se todo esse fato do artigo 2º ocorreu antes desses 5 anos, você volta a ter seu réu primário antes desses 5 anos, tá bom? Então, tô respondendo pelo processo, ainda não foi julgado, o processo vai ser arquivado, tá bom? Beleza? Então, artigo 1º, artigo 2º, tá aí explicadinho aí para vocês. Qualquer coisa que quiser complementar, deixa aí nos comentários aí que vai ser muito bacana aí conversar sobre o assunto, tá bom? Ainda na parte geral, a gente tem um entendimento de que a lei enfim, depois do que a gente viu, né? A gente também pode ter um entendimento de que a lei volta no tempo para beneficiar o réu. É o quê? Como assim a lei volta no tempo para beneficiar o réu? A gente até conversou aqui, né? Lembra que eu falei aqui no artigo 1º que eu estava falando aqui de lei, né? Aí eu, olha, o que é essa lei aqui? Essa lei aqui se refere ao quê? Aí eu falei, olha, essa lei aqui se refere a uma lei que é ordinária, uma lei complementar, e também pode até ser uma medida provisória, se caso essa medida provisória estiver falando sobre uma forma benéfica, que vá beneficiar o réu. Aí eu falei disso, né? Poxa, de modo extraordinário, né? Porque se fosse para poder prejudicar o réu, eu não poderia fazer uma medida provisória para prejudicar o réu, tá bom? Não que eu não possa fazer uma outra legislação que tenha uma punibilidade muito maior do que a anterior. Isso pode ocorrer através de uma lei ordinária, uma lei complementar, por exemplo. Mas através de medida provisória eu não poderia fazer isso, beleza? Agora, como a gente conversou, se essa medida provisória tratasse de um benefício para o réu, aí sim poderia, através de medida provisória. Aí, show, né? A gente falou que, mesmo que uma medida provisória, que é uma norma muito mais rápida, né, de execução, porque é só o presidente assinar e tá tudo ok, né? Como ela é muito mais rápida, olha só, não posso sair fazendo uma medida provisória para poder prejudicar, né? Várias pessoas ali cometeram ilícito, beleza. Mas eu posso utilizar ela para caso for para beneficiar um agente. Caramba, show, beleza também. E a gente acabou de ver agora, a gente acabou de ler agora que a lei volta no tempo para beneficiar o réu. Como assim? De volta para o futuro? Não estou entendendo nada, né? Bom, acontece. Como assim a lei volta no tempo para beneficiar o réu? Cara, parece chato, parece difícil, mas é bastante simples. A lei, ela tem a possibilidade de retroagir. Como assim retroagir? Sei lá, vamos supor que você cometeu um ilícito em um determinado momento e aí chegou uma legislação nova que é muito mais dura do que a anterior. E aí você fala assim, caramba, se eu pudesse responder pela legislação anterior, seria muito melhor para mim que cometi esse ilícito. Por quê? Porque ia me beneficiar. E aí, e se eu te disser que em alguns momentos isso pode acontecer? Como assim isso pode acontecer, né? Então, olha só, depende muito do tempo da ação. Se uma lei que é antiga possa ser substituída por uma lei nova, que essa lei nova é muito mais dura, né, com o agente. Como é que isso ocorre? Como é que eu posso pegar uma lei, né? O Estado pode pegar lá qualquer lei? Não, eu gostei da sua cara, vou aplicar a lei anterior, que é muito mais legal, muito mais benéfica, vai gerar consequências positivas. Em vez de você ficar preso 5 anos, você vai ficar preso só 2 anos. Será que é o Estado que faz isso por conta própria, porque quer, né? Porque gostou da sua cara? Não é bem assim, né? Isso vai acontecer dependendo do momento que você cometeu o fato típico, que é o ilícito, tá bom? Então, até coloquei aqui, né, uma coluna que é o tempo da ação, a lei futura, que é uma lei que chegou, né, futuramente, e a outra coluna que pergunta, a lei vai retroagir? Nesse caso, aí tem as respostas sim, se não, tá bom? Então, vamos lá, tempo da ação. Então, acontece que, vamos supor que você cometeu um ilícito, que no tempo da ação não é um ilícito, ou seja, não tem nada dizendo na Constituição Federal, não tem nada dizendo no Código Penal ou nenhuma lei extravagante que aquilo
é um crime. Não tem nada dizendo. Se não tem nada dizendo, opa, não é penalizado. Então, há de acordo com o artigo 1º, não há crime sem lei anterior que defina, não apenas sem prévia combinação legal. Show, estou tranquilo. Se eu cometer essa ação, eu não posso ser penalizado, né? Então, beleza. E aí, vamos supor que, beleza, no tempo que você cometeu essa ação, não era crime. Mas aí veio uma lei futura e falou assim: olha, sabe aquele ato que você cometeu? Agora ele é crime. E aí, a lei vai retroagir? Essa lei aqui, futura, ela vai pegar você aqui nesse fato ilícito que você cometeu? Será que essa lei futura, ela vai falar assim, opa, querido, lembra que você em 2010 cometeu tal e tal ato? Pois é, nós estamos em 2022 e esse ilícito que você cometeu em 2010, agora você vai ser punido por ele. A lei é desse jeito? Ela pode fazer isso? Ela pode retroagir essa lei atual? Não, ela não pode retroagir. Por quê? Porque naquele tempo, eu cometi naquele tempo essa conduta. Ela não era ilícita naquele momento, tá bom? No caso, aí o que acontece? Poxa, mas vamos supor, tem coisas que não estão no Código Penal, mas elas são assim, eticamente e moralmente, elas não são condutas tão aprováveis, né? Por exemplo, antigamente tinha pessoas aí, né, homens aí, né, acontecia mais com mulheres, né? Tinha homens aí que perseguiam mulheres, né, e tal, e não tinha nenhum tipo de penalidade, né, que fosse especificamente para caras que perseguiam mulheres, né? Não tinha. Então, essas mulheres que eram perseguidas, né, elas ficavam desamparadas, né? Porque elas tentavam ir à delegacia para poder fazer com que essa pessoa, esse cara, né, geralmente respondesse de modo penal, e aí elas, poxa, batiam a cara contra a parede. Por quê? Porque não tinha não era um crime o cara tá te seguindo, tá bom? O que podia acontecer era ela ir a outro ramo, a outra seara do direito, sei lá, o direito civil, e solicitar lá que ele respondesse por alguma coisa, né, por algum dano que tenha causado a ela, de modo psicológico, físico, enfim, por estar lá perseguindo ela, tá bom? Hoje em dia, já é uma conduta, é um fato típico, né, que é o crime do stalker, tá bom? Só que vamos supor, o cara, ele, né, sei lá, ele tinha uma namorada. E aí ele começou aí ela terminou com ele, ou ele terminou com ela, enfim. E aí ele começou a perseguir essa menina, né? Então ela ia à faculdade, ele tava lá só olhando. Ela tava num restaurante e ela sempre via ele por perto, né? Então a menina, cara, já tava se sentindo insegura. No tempo, vamos supor que no tempo que ele fez isso aqui, ó, não era ilícito ele pegar e tá lá o tempo todo. Ele nem falava com ela, mas sempre tava lá no local que ela tava, só olhando, né, de longe. Não era ilícito, tá bom? E aí, vamos supor que no tempo que ele cometeu isso aqui, não era ilícito, chegou uma lei futura e falou, olha, agora existe aí o crime de stalker, né? Beleza. Agora, como é ilícito, a partir do momento dessa lei, que ele começa, né, fora vacatio legis, né? Porque, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas tem algumas legislações, né? Tem legislações que tem a vacatio legis, né? Que é um período onde a lei fica, digamos assim, inerte, né? É um período de adaptação. Por exemplo, no Código Civil, a gente teve o novo Código Civil de 2015, né? Que já tá ficando velho, né? E antes disso, para poder entrar o novo Código Civil, imagina a galera que estava ainda sob o regime do Código Civil antigo, né? Quantas pessoas que ainda estavam em processos dentro do Código Civil antigo? Como é que isso ia terminar? Ia ter uma transição? Não ia ter uma transição? Como é que ia ser feito? Então, daí cria-se, né, no caso do CPC, criou-se uma vacatio legis de 1 ano, tá bom? Então, essa lei, apesar de ter sido feita num período anterior de 2015, ela começou a valer em 2015, mas antes disso ela ficou inerte ali por 1 ano, ou seja, tudo que estava rolando de processos estavam rolando sobre a luz do CPC antigo, né, do Código de Processo Civil antigo, né? E quando começou a
né, quando essa lei, né, acabou a vacatio legis dela, acabou esse período inerte, aí ela realmente começou a valer. E aí tudo de processo que entrou naquele momento estava nessa lei nova, tá bom? As leis têm uma vacatio legis, né? Geralmente, ou a legislação vai falar qual é o tempo que essa lei vai começar a valer. Se a gente está falando de direito tributário, aí tem o princípio da noventena, né? Tem o princípio da anualidade, enfim, muita coisa, né? E quando a gente está falando assim de, sei lá, não falou sobre qual ia ser o período da vacatio legis, né? No ramo do direito. Então, a vacatio legis, que é padrão, o tempo padrão ali de um momento assim inerte, né? Para poder as pessoas começarem a se acostumar com aquela nova legislação, por padrão é de 45 dias, se a legislação não vem dizendo nada, tá bom? Mas vamos lá, nesse período aí, né? Vamos voltar ao exemplo. Vamos supor que o cara estava lá seguindo lá a ex-namorada. No tempo da ação, não era ilícito dentro do direito penal. No momento em que surgiu essa lei, a lei do stalker, né? A partir do momento que ele começasse ali, e a lei estivesse valendo, e ele começasse a stalkear, né, a menina, seguir ela e tal, aí sim ele poderia ser punido porque ele cometeu o tempo da ação no momento que a lei futura, né, a lei atual já estava valendo. Mas se ele só cometeu esse ilícito no tempo da ação, onde não havia esse crime, ainda não era não foi criminalizada aquela conduta, quase não sai. Aí ele não responderia por nada, tá bom? Por quê? Porque ele cometeu no momento em que aquela legislação não estava valendo ou nem existia, tá bom? Então, essa lei aqui futura, ela não retroage para poder pegar o carinha que cometeu aquele ilícito antes dessa lei futura estar valendo, beleza? É um arrudeio medonho, mas eu espero que você esteja aí entendendo tudo, tá bom? Vamos lá. Outro exemplo. Tempo da ação. Vamos supor que você cometeu ali um ato e ele era ilícito. Caramba, ele era ilícito naquele momento, tá bom? Vamos supor o mais famosinho, né, dos crimes ali da parte especial, o homicídio. Você cometeu homicídio. Ora, é ilícito? Você sabe que é. Beleza? Então, vamos supor que uma lei futura veio e falou assim: olha, a gente vai aumentar o crime, a pena, né, do crime de homicídio, tá bom? Agora vai ser, sei lá, o mínimo vai ser 25 anos, tá bom? E o máximo 30, porque não pode ter ali uma pena de reclusão maior do que 30 anos, mas enfim, tem algumas coisas do pacote de crimes que deixou, né, possibilitou aí ser mais de 30, enfim, depois a gente conversa sobre esses assuntos devagarzinho, mas vamos lá. Porque vai vir nas coisas na cabeça e eu vou saltando, mas vamos devagarzinho, né? Vamos lá, você cometeu aquele ato, era ilícito, como o exemplo que a gente deu do homicídio, e aí veio uma lei futura e falou: olha, a gente vai aumentar a pena. Agora o mínimo dela é 25 anos e o máximo é 30, né? Vamos supor. Essa lei, ela pode retroagir para pegar o cara, né, que cometeu um ilícito antes dessa lei começar a valer, essa lei futura? Não, eu não posso, tá bom? Por quê? Porque essa lei veio depois, né? E eu não posso pegar essa lei que veio depois e aplicar numa coisa passada, tá bom? Em regra geral, eu não poderia fazer isso, beleza? Então, mesmo que a conduta seja ilícita, e aí você fala: professora, mas olha só, ele cometeu um ilícito, ele matou uma pessoa, ele tem que pagar mais mesmo, tem uma pena aumentada mesmo, beleza? Mas a lei não pode retroagir para pegar esse cara que cometeu esse ilícito no passado, que essa lei não valia, tá bom? Essa lei aqui futura, que aumentou a pena, não valia. Então eu não posso pegar e aplicar aqui o aumento da pena para poder gerar consequências negativas, né, ao réu, tá bom? Não posso fazer isso. A lei, nesse caso, não retroage, tá bom? Para aumentar a pena do réu. Beleza, ele vai responder pelo código, né, no que estava previsto no código, até o momento daquela ação, no momento que ele cometeu a ação. Mas se por um acaso ele está ali no meio do processo e aumentou a pena, poxa, beleza, aumentou a pena para as pessoas que vão cometer o ilícito a partir dali. Mas para aquele cara que cometeu
antes dessa lei não retroage, tá bom? Outro exemplo, tempo da ação, você cometeu um ilícito, né? Que no momento da ação, como eu acabei de dizer, né, se era ilícito, naquele momento da ação era um ilícito, estava previsto no Código Penal. Mas, olha só que coisa boa, quando chegou uma nova lei, você já estava ali, né, no processo de julgamento, chegou uma nova lei e falou assim, esse fato agora é atípico. Como assim atípico? Quer dizer que ele não é mais crime, né? Então, sei lá, vamos supor o crime de homicídio, né? Vamos para uns exemplos assim bem esdrúxulos, né? Imagina um homicídio deixando de ser típico, de ser um fato típico e virar um fato atípico. Caramba, ia ser uma loucura, né? Mas calma, calma, que não vai dar nada ruim, não. Calma aí. Mas é só para você entender, porque o exemplo esdrúxulo, ele fica na tua cabeça, né? Mas vamos lá. Vamos supor que no momento da ação, o homicídio estava valendo, era crime, você sabia que era crime, né? E você foi penalizado. Está sendo penalizado, aí chega um determinado momento que o teu fato que tu cometeu antes, ele não é mais crime. Aí você fica assim, caramba, quando eu cometi naquele tempo era crime e agora não é mais. Pudera eu ter feito aquele fato ilícito agora, porque agora não é mais ilícito, agora tá tranquilo, né? Tá suave. Não respondo mais por nada. E aí, essa lei futura, ela retroage aqui para poder cessar os efeitos negativos que a prisão traz? Sim, a lei retroage. Como assim, professor? Que injusto. É o que eu entendi mesmo. O cara cometeu um crime que antes era um crime e agora não é mais. Por exemplo, até um tempo atrás era crime você trair a sua esposa. Imagine só, você trair a sua esposa e ser preso penalmente. Algumas pessoas falam, né? Professora, um cara que trai a esposa merece mesmo ser preso, né? Ou os caras falam, né? A mulher que trai o marido também merece ser preso. Eu concordo. Aí, antigamente, era uma conduta que estava dentro do Código Penal. Porque o Código Penal é da década de 40, gente. Ele é muito antigo, né? Então, pode ser, né? Pode ocorrer de uma prática ser crime em um determinado período, né? Da nossa existência e em um determinado momento ela não é mais, como por exemplo o caso aí da traição, né? Era crime. E aí deixou de ser um fato típico e virou um fato atípico. Imagina, o cara foi preso naquele momento por ter cometido uma traição. A esposa descobriu, foi provado por A mais B que o cara traiu ela. Ele foi preso por causa disso. E aí, depois de um período, aquela conduta deixou de ser um fato típico e agora é um fato atípico, não é mais crime. Então, essa lei atual pode retroagir para despenalizar aquele cara que cometeu essa conduta de traição, beleza? Então, sim, essa lei futura, se for para beneficiar o réu, pode sim voltar no tempo e cessar os efeitos da ação penal. Caramba, difícil, hein? Mas lembra do exemplo aí da traição? Antigamente era possível o cara ser preso por ter traído ali a esposa, tá bom? Ou a esposa ter traído o marido, tá bom? E agora não é mais um fato típico, é um fato atípico, beleza? Não é mais crime. Mas isso não quer dizer que você se sentir lesado, não lesado de tipo, nossa, como eu sou lesado, não, lesado de tipo, nossa, isso gerou consequências negativas para minha vida, tá bom? Se você se sentir lesado, e caso tenha ocorrido essa traição, você ainda pode ir no judiciário através da esfera civil, recorrer aos seus direitos, beleza? Deixou o direito penal deixou de cuidar desses assuntos, mas outras esferas do direito você pode correr atrás, beleza? Por que isso? Porque o direito penal é a última ratio, né? Ou seja, você só recorre ao direito penal quando é a última coisa que você consegue fazer. Né? E aí eles entenderam que, pô, esses casos de família não tem nada a ver com direito penal, dá para resolver em outras esferas, tá bom? Até mesmo outras atitudes, tem algumas outras atitudes que podem ser resolvidas no ramo civil,
é interessante que seja resolvido por lá e não se traga para o direito penal, porque o direito penal é a última seara que vai tentar dar resolução a um determinado problema, tá bom? Por quê? Porque é a última ratio, beleza? Então, como a gente viu aqui, uma lei que esteja beneficiando o réu naquele momento pode retroagir para beneficiar ele? Pode, tá bom? Sim, beleza? Mesmo que ele em qualquer momento da persecução penal, mesmo que ele já tenha transitado em julgado, mesmo que ele já tenha respondido o processo, beleza? O penúltimo exemplo, vamos supor que no tempo que você cometeu aquela conduta era ilícito, poxa, era crime, de novo, tá bom? Era um crime. E aí, uma lei futura veio e diminuiu a pena. Ah, sei lá, a pena era de 10 a 5 anos de reclusão. Agora, não. A pena era de 10 a, não, de 5 a 10 anos de detenção. Beleza. E agora a pena é de 1 ano a 5 anos de detenção, tá? Eu pensei aqui um pouquinho por quê? Porque tem a limitação, né, das penas de detenção e de reclusão. As de detenção são de 30 dias a 10 anos e as de reclusão são de 1 ano até 30 anos e tem aí uma possibilidadezinha, né, de acordo com o pacote de crimes, de ter aí uns bizu para poder a pessoa responder por um pouco mais de 30 anos. Mas depois a gente conversa disso, calma. Então vamos lá. No momento da ação era um ilícito. Você cometeu, era crime. Show. E aí ela não deixou de ser crime não. Ela ainda é crime, mas só diminuiu a pena. Agora, ao invés de ser o mínimo 5 anos, agora o mínimo é, sei lá, 1 ano, tá bom? Então você concorda comigo que quando você estava ali no momento ali sendo julgado, você poderia ter ali um benefício? Você poderia ser beneficiado se você fosse o réu? Claro que você poderia ser beneficiado se você tivesse cometido o ilícito nesse momento, o que essa lei estivesse valendo. Mas você pensa assim, poxa, eu cometi esse ilícito antes dessa lei estar valendo. Será que eu posso ser beneficiado? Será que essa lei vai retroagir? Sim, essa lei vai retroagir. Por quê? Porque nesses dois casos a lei está retroagindo. É simples, gente. Se uma lei estiver beneficiando o réu, mesmo que seja uma lei futura, ela pode retroagir, né? Ela pode voltar no tempo para poder beneficiar o réu, tá bom? Ela pode pegar, voltar no tempo até o momento que você cometeu aquele ilícito e falar assim, olha, relaxa, esse ilícito que você cometeu no passado, mesmo que você tenha cometido aquele ilícito e ele, sei lá, tinha uma pena maior ou ele era crime, hoje você fica tranquilo, porque ou hoje você vai ter uma pena menor ou aquele, dependendo da situação, né, aquele crime nem crime mais é, né? Depende ali do exemplo. No caso, a gente já está no penúltimo exemplo, né? No caso da diminuição da pena, beleza? Show! E o último exemplo, pelo amor de Deus, eu já não aguento mais, é muita coisa. É muita coisa. Olha só. Vamos supor, no último exemplo, que você cometeu uma ação e aquela ação era crime. Pô, crime de novo? Pois é, os exemplos são assim, né? É para você entender aqui da melhor maneira possível, tá bom? E a gente discutir aqui o assunto de igual para igual. Então vamos lá. No momento que você cometeu a ação, era crime, era um ilícito, tá bom? E aí veio uma lei posterior, depois de você ter cometido o ilícito, e a lei falou o seguinte: olha, agora vai ter uma migração da pena. Como assim? Não entendi. Vamos supor que ao invés de estar no artigo, eu vou falar aqui um número qualquer, tá bom? Não estou me importando muito se está na ordem lá do Código Penal e tal. Em vez de estar no número 200, agora ele está no número, sei lá, 210. Migrou. Pode isso, Arnaldo, né? Pode isso, Arnaldo? Pode ocorrer uma migração da pena, porque o legislador entendeu que aquela lei não se enquadrava naquele artigo, mas se enquadra melhor num outro artigo, tá bom? Isso pode ocorrer, beleza? Inclusive, se eu não me engano, ocorreu isso com a de
a de drogas, né? Se eu não me engano, foi nesse artigo. E o nome do princípio que fala sobre isso, né, de migração da pena, anota aí se tu quiser para pesquisar depois, é o princípio da continuidade normativo típica, tá bom? Princípio da continuidade normativo típica, é o princípio que rege aqui essa possibilidade, tá bom? E aí, essa lei posterior, ela pode retroagir para para esse momento aqui passado? Será que essa lei atual, ela pode, que migrou, né? Saiu de um artigo e foi para outro. Será que eu posso pegar essa lei e mandar ali, né? Ela retroagir até aquele momento que eu cometi aquele ilícito? Aí depende. Por exemplo, se eu migrei essa pena e ela teve um aumento indo de um artigo para o outro, então não, eu não posso retroagir. Por quê? Porque entra naquele exemplo aqui do aumento da pena. Ó. Se aumentou a pena, a lei não pode retroagir, porque se retroagir, ela iria gerar consequências negativas para o réu, ia prejudicar o réu. Beleza? Então, por isso que a lei não retroage caso haja um aumento de pena com essa migração da pena que vem do princípio da continuidade normativa típica, tá bom? E se caso, por um exemplo, a migração dessa pena de um artigo para um outro artigo gerasse uma diminuição da pena, aí sim, a lei poderia retroagir para um momento que o cara cometeu o ilícito. Por quê? Porque eu estaria beneficiando o réu. E no direito penal, tem-se o costume de beneficiar o réu. É em todo caso? Não, não é em todos os casos, tá bom? A gente vai ver posteriormente alguns casos que não tem aí essa possibilidade de beneficiar o réu, mesmo você vendo ali claro que beneficiaria, tá bom? Alguns casos podem, alguns outros não podem, mas tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, beleza? Outra coisa aqui que eu esqueci de falar aqui é que a gente conversou aqui, né, que quando a gente falou aqui de lei, né, a gente falou que essa lei é uma lei ordinária, uma lei complementar, né, pode ser até uma medida provisória, caso venha beneficiar o réu, né, a gente comentou isso, né, show. Mas, se você abrir aí no Google aí, o Código Penal, você vai começar a ler e vai ter lá decreto número tal, 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 decreto lei número tal, 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 tal. Aí você pensa assim, a professora mentiu para mim. Por quê? Porque ela falou que, geralmente a gente estava falando ali de lei ordinária, de uma lei complementar, que um decreto não poderia criar lei. Ela falou isso. E quando eu abro aqui o Código Penal, o código que versa sobre os assuntos de matéria penal, é um decreto. Ela mentiu. É uma mentirada, né? Você pensa aí com você. Mas, gente, você tem que entender que essa regra aqui que a gente falou aqui faz todo sentido, tá bom? Mas no momento em que o Código Penal foi feito, foi lá nos anos 40, e essas novas assim interpretações, né, de lei dessa lei anterior ser uma lei ordinária ou uma lei complementar, ou possa ser ali uma medida provisória, caso seja para beneficiar o réu, ela começou ali a partir da nossa Constituição atual ali de 1988. E a Constituição de 1988, ela é bem mais nova do que o Código Penal. O Código Penal ali da década de 40. Inclusive, a gente comentou que existe crime lá que hoje em dia nem é mais crime, como por exemplo aí que a gente falou da traição, né? E aí o que acontece? Essas legislações que existiam antes da Constituição Federal, elas foram recepcionadas ou não pela Constituição Federal, né? E sendo recepcionadas, bacana, elas ainda valem, né? E não sendo recepcionadas, ou parte ou a lei toda não sendo recepcionada, ou parte dela, aquela parte que não foi recepcionada, ou a lei toda, não vai valer, tá bom? Por exemplo, a gente sabe que para você ser penalizado é acima dos 18 anos, né? Então você tem que ter 18 anos ou mais para poder ser ali, para poder responder penalmente, né? Se você é menor de idade, você ali tem um ato infracional, né? E não crime, não é verdade? Ok.
Só que lá no Código Penal já tem dizendo outra coisa, tem dizendo que sim, poderia, né? Entre ali 16, né, até menos de 18 anos, o adolescente ali poderia ali responder por um crime se tivesse ali consciência do que fez, blá, blá, blá. Mas, e tem até lá no Código Penal Militar também a mesma coisa, né? Porque também é um código antigo. Mas esse artigo em específico, ele não foi recepcionado pela Constituição Federal. Logo, a Constituição Federal falou que, olha, para uma pessoa ser imputado um crime a ela tem que ser maior do que 18 anos. E se não for, pô, ela cometeu um ato infracional, que é diferente de crime. Crime é uma coisa, ato infracional é outra, tá bom? Inclusive, né, por exemplo, num crime ali, o cara pode até ser preso, né? E no ato fracional, a pessoa, no máximo ali, ela vai ali tá como é que fala ali, né? Como fala, gente? Nos meninos que ficam ali com as assistentes sociais. Tipo um orfanato, né? Eu esqueci o nome certinho, mas é como se fosse tipo um orfanato, né? Do judiciário, né? No máximo ele vai ser ali, vai ficar ali, digamos assim, entre aspas, preso, né? Mas é num canto que é próprio para adolescentes e crianças, né? No caso da prisão, é um outro ramo, tá bom? É um outro tipo de prisão diferente diferente da dos menores de idade, beleza? Então, o que acontece é que esse decreto, hoje, ele é meio ali que uma metamorfose, né? Porque ele realmente é um decreto, só que hoje, como ele foi recepcionado pela Constituição Federal, ele é como ali, um decreto que foi recepcionado pela Constituição Federal e que hoje ele vale ali como se fosse lei, tá bom? Lei em sentido estrito, beleza? Mesmo hoje em dia não podendo ter um decreto que crie uma que contextualize ali um novo ilícito. E no caso do direito penal, do código, né, ele não só cria um, né, mas só um bocado. Né, e ainda dá as normas gerais de aplicabilidade do direito penal. Então, sim, ele é um decreto-lei e hoje em dia ele é considerado, sim, como uma lei em sentido estrito, porque foi recepcionado pelo Código, pela Constituição Federal, tá bom? Então, só esse adendo aí, né? Por exemplo, para quem é da contabilidade, tem uma legislação também, que acho que se não me engano é 4.320 de 64, que ela era um decreto e hoje ela é uma lei mista, né? Que além dela ser um decreto, ela também é uma lei ordinária porque foi recepcionada pela Constituição Federal e tudo que está tudo não, né? Algumas coisas que estão lá nela são válidas até hoje, mesmo que seja de 1964, tá bom? E em 2022 tem coisas lá que ainda valem, beleza? Então, que mais? Tem mais coisas? Tem mais coisas. Olha só, a lei, a lei também pode avançar no tempo. A gente viu aqui que a lei volta no tempo para beneficiar o réu. Beleza, pode ocorrer caso. Mas a lei também pode avançar no tempo, tá bom? Como assim? A lei, o artigo 3º, né? A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a vigência. Como assim? Existem dois tipos de leis, que são a lei, né, excepcional e a lei temporária. Aí, qual a definição de lei excepcional e de lei temporária? Lei excepcional é uma lei sem prazo de validade para acabar. É assim, o legislador cria uma determinada lei por uma determinada necessidade de um momento qualquer, tá bom? Então, por exemplo, no período aí mais brabo da Covid, né, teve um momento em que criou-se, né, a Lei 3.979 de 2020 para penalizar, né, e também para gerenciar algumas medidas que poderiam ser tomadas, que não poderiam ser tomadas, e penalizar algumas outras. Por exemplo, né, a pessoa ali que não estivesse com a máscara, né, que a pessoa que não, aquelas pessoas que estivessem fazendo festas no período grave ali da Covid iriam ser penalizadas. Então, tinha todo ali uma situação de que essa lei vinha intervir e poderia até penalizar essas pessoas caso elas cometessem esses atos. Regra geral, você fazer uma festa na sua casa e tal, não ia dar problema nenhum, né?
você poderia fazer a sua festa, talvez você conversava ali com seus vizinhos para falar, olha, dia tal vai ter uma festa, vamos supor que fosse no final de ano, né? Vai ter a festa aqui no final do ano, tal, que tá chegando, Natal, a gente vai ter algumas pessoas, a música vai estar um pouco alta, beleza. De acordo com essa lei excepcional, se você passasse de uma determinada quantidade de pessoas, né, dentro dessa festa, ou até mesmo, enfim, você não poderia estar, para entender melhor, né, para vocês entenderem melhor, você não poderia estar fazendo essa festa aí por conta desse período aí, de acordo com essa lei excepcional, que você poderia aí, né, tá passando aí Covid aí um para outro aí sem nem saber, porque a regra era não ter uma aglomeração tão grande de pessoas. Então essa lei excepcional foi uma lei que surgiu para poder regular essa situação ali aí no momento da Covid. E essa lei excepcional, quando ela surge, ela não tem um período para acabar, tá bom? É até acabar o estado de calamidade pública aqui no nosso caso, beleza? Então, essa lei excepcional, ela tem um prazo para começar, mas ela não tem um prazo de validade para acabar. Por isso que eu falei, sem prazo de validade para acabar, lei excepcional. É uma lei que está valendo por um momento no tempo, não vai existir para sempre, mas eu não sei quando é que ela vai acabar, tá bom? Não tem uma data, beleza? E a lei temporária? Olha, a lei temporária, até botei aqui temporário, né? Mas é temporária, tá bom? A lei temporária, ela já nasce com prazo de validade, ou seja, ela tem um tempo para começar e tem um tempo para acabar. Como um grande exemplo aí, né, que todo mundo fala, que é a Lei Geral da Copa do Mundo, né? Que teve a Copa no ano de 2014, foi no Brasil, né? Você lembra desse período aí? Que foi gasto aí muito dinheiro, obras aí que ficaram aí dizendo que ia ser concluídas até o começo da Copa e tem obra aí que nem foi terminada, né? Mas enfim, não entrando nesse mérito, surgiu uma lei, né, que era a Lei Geral da Copa do Mundo naquele período, que ela tratava também sobre alguns procedimentos no momento de Copa do Mundo e algumas ações foram, além de serem penalizadas normalmente, elas foram agravadas, né? A pena foi aumentada, naquele período de Copa do Mundo. Por exemplo, o camelô lá estava vendendo a blusa do Brasil piratona, né? Uma blusa lá que a mulher dele mesmo fez lá na máquina de costura. Aí o cara saía vendendo essa blusa, tranquilo, né? Hoje em dia você, tipo, compra uma blusa de time aí no camelô, paga lá seus R$ 20 e usa lá a sua blusinha lá do Brasil tranquilamente. Porém, nesse período, como a Copa do Mundo foi aqui e como criaram essa lei temporária, né, que é a Lei Geral da Copa do Mundo, nesse período, o carinha, né, que estivesse vendendo essas blusas aí piratas, ele ia responder por esse crime de pirataria, né, só que com a pena aumentada por conta dessa lei temporária, tá bom? Então, olha só, uma lei excepcional ou uma lei temporária pode fazer com que você responda por um ato que antes nem era crime e por conta dessa lei excepcional ou temporária é crime, ou pode fazer com que uma determinada circunstância que já era crime se agrave, beleza? Mas aí você olha assim e pensa assim, muito simples. O Brasil, ele tem essa forma, né, de o direito demorar, né, ser bem demorado. Então, eu vou fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, não tô nem aí para lei excepcional nem lei temporária. E como geralmente os processos demoram muito para ser julgados, muito provavelmente, quando começar o processo e eu for julgado e entrar em trânsito julgado, já vai ter acabado essa lei excepcional ou lei temporária, beleza? Muito provavelmente. Aí você fica, tô tranquilo, né? Tô de boa, beleza. Só que o legislador, ele foi sabido também, né? E pegou você no pulo do gato. Porque ele pensou assim, olha, a lei também pode avançar no tempo. Como assim a lei também pode avançar no tempo? Lembra que a lei, ela pode retroagir, ela pode beneficiar o réu, mesmo que ele não tenha cometido o ilícito no momento daquela lei benéfica. Mas a lei, como ela é benéfica, ela pode ajudar o réu. Lembra disso? Lembro, professor. Pois é. A lei, ela também pode avançar no tempo, beleza? E encher o teu saco e lembrar assim, ó, ei, lembra que tu cometeu esse ilícito aqui nesse momento? Pois é,
mesmo que tenha uma lei mais benéfica agora, você vai responder pela lei que gera consequências mais prejudiciais para você agora do que essa lei que é benéfica, que você está vivendo atualmente. Como assim? Vamos supor que você, no momento aqui, né, da lei temporária da Lei Geral da Copa, você era o tal cara do camelô que estava vendendo lá as blusinhas pirata. Beleza, você tava nem aí, tava com essa ideia aí que eu acabei de falar, né, de que vai demorar muito e tal, e o processo, e quando eu for julgado, nem vai estar mais valendo essa lei temporária, beleza. Só que eu tenho um mecanismo, a legislação tem um mecanismo de que, mesmo que você seja julgado sem essa lei temporária estar mais valendo, né, e aí já voltou a você ser penalizado pela lei que era habitual, né, e inclusive essa lei habitual era mais benéfica do que a lei da Copa, né, que tinha um prazo, tinha um tempo de punição, né, mais severo, mesmo assim, você ainda vai responder pela lei temporária. Mas você pensa assim, poxa, a lei temporária nem tá valendo mais, ela nem vale mais, então eu não vou responder por ela. Engano seu, você vai sim responder por ela, porque você cometeu o ilícito no tempo que ela estava valendo. Mas e aquela história de que existe uma lei que retroage, que beneficia o réu? Aí isso não vai se aplicar a você. Porque se você cometeu um crime no momento em que está transitando uma lei excepcional ou uma lei temporária, o crime, né, que a lei excepcional ou temporária verse sobre aquele assunto, e você cometeu o crime na vigência daquela lei, você vai responder por ela independente se ela está valendo ou não está mais valendo, tá bom? Se você cometeu aquele crime naquele momento, olha, o processo, o trânsito julgado pode ser daqui a 1000 anos. Você ainda vai responder de acordo com a legislação da lei excepcional ou temporária que você burlou, infringiu, tá bom? Então, é isso que quer dizer que a lei também pode avançar no tempo. Ou seja, de acordo com a que a gente viu anteriormente, a lei pode voltar no tempo para beneficiar o réu. E a gente viu os casos. E também, de acordo, né, com o artigo 3º, e com as leis excepcionais ou temporárias, a lei também pode avançar no tempo, né? Independente do momento que você vai ser julgado, se você cometer um ilícito que esteja, né, versado lá na lei excepcional ou temporária, e você cometeu aquele ilícito dentro do prazo da lei excepcional ou temporária, você irá responder por esse ilícito independente do momento que você vai ser julgado, tá bom? Aí o que você tem que lembrar aí é dessa possibilidade, né? E também tem que lembrar que a lei excepcional, ela não tem um prazo de validade para acabar, só tem um tempo de começar, e que a lei temporária, ela tem um prazo de validade para acabar, tá bom? Ela já começa e tem já o final dela. O último slide, tá bom? Para acabar aqui com o assunto. É o seguinte, existem algumas teorias que versam, né, sobre essa possibilidade da lei ir para frente para poder prejudicar o réu ou ir para trás para poder beneficiar o réu, tá bom? E aí, o que acontece? Lá no artigo 4º tem o artigo que fala sobre o tempo do crime, né? Considera-se o praticado crime no momento da ação ou omissão, ainda que seja o momento outro, né? O outro momento do resultado. E aí eu pulei do artigo 4º para o 6º, porque aí ele fala do lugar do crime, né? Que considera-se praticado o crime no momento, no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como se produziu ou deveria produzir-se o resultado, tá bom? E aí existem algumas teorias para poder explicar, né, o artigo 4º e o artigo 6º, tudo bem? Vamos lá. O artigo 4º, o tempo do crime, ele é de acordo com a teoria da atividade, tá bom? E o lugar do crime, que é o artigo 6º, ele é de acordo com a teoria da ubiquidade, beleza? E aí, tá vendo que tá em amarelo aqui, ó? Tá aqui o L amarelo, o amarelo, o T, o A. Aí eu consigo montar um mnemônico luta, L-U-T-A, luta. Que aí eu consigo, ó, lugar do crime, ubiquidade, tempo do crime, atividade. Aí você consegue fazer esse paralelo aí, que é um bizu aí que muita gente utiliza, tá bom? E beleza. A gente falou aqui dos artigos, falou de ubiquidade, atividade, mas não entendi foi nada desses artigos. Me explica aí, não tô entendendo. Vamos lá.
Tempo do crime, artigo 4º. Considera-se praticado crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Em outras palavras, ele quer dizer o seguinte, que não importa se você, né, de acordo com o tempo do crime, tá? Não, o tempo do crime, ele é de acordo com a teoria da atividade. E o que ela diz? Que não importa o momento que gerou o resultado, né? Você cometeu um crime e o resultado não foi no momento que você praticou a ação, foi no momento, sei lá, 10 dias depois. Não tem problema, você ainda vai responder como se tivesse praticado o crime no momento que você praticou o crime, no momento da ação ou omissão. Me dá um exemplo, porque o exemplo é bem mais bacana para poder entender. Vamos supor que você tentou matar uma pessoa. Cara, você é malvado, você tentou matar uma desavença sua, um inimigo seu. Aí você foi lá, tentou matar aquela pessoa no dia, sei lá, 1º de janeiro. Poxa, melhor dia do ano. Pois é. Você foi lá no 1º de janeiro, de ressaca, ainda virou o ano, aí você não. Hoje eu decidi matar aquele meu inimigo. Aí você foi lá e fez. O momento que você fez, que foi o dia 1º de janeiro, é o momento da ação ou da omissão, né? A ação é o momento ali que você pratica o ato, né? Omissão é você assim, você, sei lá, você vê uma pessoa ali se afogando e você tem todos, né? Você ali poderia até ajudar aquela pessoa, mas preferiu não ajudar. Você, ou outro exemplo, você passou ali pela avenida, viu que um carro estava capotado, viu que tinha uma pessoa dentro do carro e você seguiu o seu percurso, seguiu o seu trajeto, não ligou nem para a ambulância, nem para a polícia, não fez nada, fingiu que nem viu. Você, né, pode responder por omissão, né? Por omissão. A ação é quando você mesmo faz a ação, você mesmo lá foi lá e cometeu o crime. Omissão é quando você não tá nem aí, você viu que a pessoa estava sendo prejudicada e, ó, não estava nem aí, né? Deu de ombros, tá bom? Então vamos lá. Imagina que você cometeu através da ação, né? Você cometeu ali o crime através da ação, tentou matar a pessoa, deu os tiros nela lá. Show. Só que a pessoa ela foi para o hospital, acabou sendo socorrida, não morreu na hora. Morreu o resultado, né? A morte dela, né? Morreu 3 dias depois. Aí você já tava, né? Já tinha passado o efeito da bebida, você já estava consciente, aí você, caramba. E agora? Eu vou responder por qual momento? O momento em que eu cometi o delito ou o momento que deu o resultado do delito? Porque o cara ficou lá agonizando até 3 dias depois de morrer. Que bala é essa, né? Que o cara passa 3 dias pra morrer. Mas enfim, vai no exemplo. E aí eu respondo por qual momento? O momento da ação ou o momento do resultado que o cara morreu? No tempo do crime, teoria da atividade, você responde pelo momento da ação ou da omissão, tá bom? Isso é importante saber. E o artigo 6º, eu pulei o 5º, pulei, porque depois a gente vai ver ele na próxima, tá bom? Mas eu prometo falar dele. Lugar do crime. Lugar do crime é teoria da ubiquidade. Meu Deus, o que é ubiquidade? É o seguinte. Considera praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Como assim? Não entendi. É um artigo muito chato. Li, não entendi. Calma, relaxa. Vai parte. Vamos lá. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão. Opa, bem parecido, né? Com o tempo do crime, né? Ó, no lugar que ocorreu a ação ou omissão, eu vou considerar que aquele delito foi um crime. No todo, né? Mesmo que eu tenha cometido o crime todo ali, né? Num determinado lugar, ou em parte do crime eu cometi em determinado lugar. Então, sei lá. Vamos continuando aqui, vamos continuando, você vai entender. Bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Ixi, olha só, eu tenho um problema aqui. Porque, ó, eu vou responder pelo crime no momento em que eu cometi a ação ou omissão, onde eu cometi, né? No lugar em que eu cometi o crime. E também posso responder o crime no lugar que o resultado foi produzido. Aí o exemplo clássico, né? Você deu um tiro numa pessoa que morava na divisa de uma outra, de um outro país, né? Por exemplo, né? E aí
Você pegou, deu o tiro e a pessoa foi, ó, correndo, ainda deu aquele tiro, a pessoa ainda conseguia correr, correu, até chegar na divisa do outro país. Passou na divisa do outro país e você, ó, continuou, dando vários tiros na pessoa até ela morrer. Caramba, esse cara é ruim de morrer, né? Pois é, mas você foi lá, ó, ultrapassou a fronteira, começou o crime no Brasil e terminou em outro país, passou a fronteira. Caramba. E aí, o que acontece? Eu vou responder onde? No Brasil ou vou responder no estrangeiro? Olha, vai depender muito aí de quem te pegar primeiro, né? Porque você tanto pode responder no lugar que começou, ou você pode responder no lugar que teve o resultado, que o cara realmente morreu e que você continuou o crime no outro país, tá bom? Então, aí o Brasil tem até outros mecanismos, né? Tipo, você pode até responder lá, mas parte da pena você responde aqui também. Então, tem esses outros bizus aí que a gente vai conversar depois. Mas considera-se praticado o crime, né? Fique com isso na cabeça. Que o crime, ele, quando é no lugar do crime, quando a gente vai pela teoria da ubiquidade, o lugar do crime é onde você começou o crime e também onde teve o resultado final do crime, tá bom? Às vezes não é um crime de morte, mas às vezes, sei lá, você é um estelionatário, entendeu? Aí o crime começou aqui no país e chegou até outro país. Então pode também, né? O crime também começa aqui e termina lá, né? Teve o resultado lá, tá? Teve uma prova, se eu não me engano, foi a da Polícia Civil, que eu não lembro o que o cara tinha feito, mas é, foi um crime que ele passou por vários estados, entendeu? E aí a pergunta era aonde é que ele poderia responder. Aí vinha as questões, né? E se a gente for, dependendo do crime ali, né? Onde é que ele poderia responder ali se fosse seguir a teoria da ubiquidade, sendo que passou por vários estados? Olha, ele poderia responder em todos os lugares que o crime passou, né? Porque, ó, o lugar da ação do crime foi onde ele começou o crime, o estado que ele começou o crime, e o crime ele foi se concretizando em outros estados, né? Não necessariamente precisa ser todo o crime feito no estado, pode ser a parte dele também, e ele foi se concretizando em outros estados, e ele só foi descoberto no último estado lá que passou, tá bom? E e consequentemente o resultado dele, sei lá, foi lá, beleza? Então ele vai responder no momento da ação ou omissão, mesmo que seja só a parte dela ou o todo, e também no momento do resultado, bem como aqui, ó, e também, né? Esse bem como quer dizer e também, tá? Onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado, beleza? Então, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido aí, espero que não tenha ficado muito confuso. No geral, é uma matéria bem bacana de se estudar, mas ao mesmo tempo tem muito detalhe, né? É muito detalhado. Então, eu vou tentar aí trazendo aí mais vídeos do assunto aí pra vocês. Tudo de bom aí. Até a próxima. Tchau, tchau.